Bom, e para encerrar essa primeira parte sobre teoria dos conjuntos, eu preparei algumas operações, alguns exercícios para nós fazermos, apenas a aplicação do que nós vimos, certo? Como eu disse para vocês, é algo bem direto, bem simples, não tem nada muito elaborado, porém, caso exista essa necessidade de algo mais complexo, a gente pode atender, não tem problema nenhum, basta que você nos deixe a par disso, nos deixe informado desse desejo, dessa situação. Então vamos lá. Eu preparei alguns exercícios aqui bem simples, na realidade, novamente, né, destacando isso, baseado no que nós vimos nas aulas, nos vídeos anteriores. Né? Então, temos assim, quais são os elementos do conjunto A, que são elementos X tais, que X é letra da palavra matemática. Então, quais são as letras da palavra matemática? Parece muito fácil, né? Mas pensando no que nós falamos nos vídeos anteriores sobre esse assunto, a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, para falar sobre a letra da palavra matemática, a gente vai colocar aqui, né? Solução. Então, quais são os elementos quais são as letras da palavra matemática? Vejam que há algumas repetições, certo? Então, considerando as repetições, a gente só vai colocar as letras M, A, T, E. O M de má já tem, o A também já tem, o T também já tem, I e C. Pronto. Esses são os elementos da palavra matemática, as letras da palavra matemática. Descrever o conjunto A, 0, 2, 4, 6 reticências, através de uma característica comum dos elementos. Então, como a gente pode perceber, qual é a característica comum desse conjunto A? Então, solução. Nós devemos dizer uma qualidade que seja comum a todos esses elementos. A reticência no final da escrita significa que esse padrão se repete infinitamente. E que padrão é esse que nós bem conhecemos? Você vai dizer que os elementos desse conjunto A são elementos X tais que X ele é par e positivo. Tudo bem? Esses números que estão descritos aqui, 0, 2, 4, 6 reticências, têm essa característica. Todos eles serem par e também serem positivos. Seguindo aqui, considere o conjunto M dos elementos x tais que x é inteiro e x ao quadrado é igual a 2 e nx tais que 2x menos 1 igual a 7. Qual deles é unitário e qual é vazio? Então o problema sugere que um desses conjuntos tem apenas um elemento e o outro conjunto não tem nenhum elemento. Então vamos descobrir qual deles é unitário e qual deles é vazio. Vamos pensar primeiro no conjunto M. Então, solução. Conjunto M, ele é unitário ou é vazio? Vamos ver. X é inteiro e x ao quadrado é igual a 2. Número inteiro é um número que a gente vai ver ainda, não quero atravessar o conteúdo, mas são aqueles números em que não precisam ser representados em forma de fração. Né? A escrita dele, sem ser na forma fracionária, já define exatamente o que ele é. Então, x é inteiro, x ao quadrado é igual a 2. Qual o número inteiro que elevado ao quadrado dá 2? Né? Então, a gente tem que pensar no seguinte. Basear um cálculo auxiliar aqui. Se x ao quadrado é igual a 2, então x é mais ou menos a raiz quadrada de 2. E isso daqui não é inteiro. Não pertence ao conjunto Z. Né? Não pertence. Isso aqui não é inteiro. Então, M é vazio. Como é que a gente chega a essa conclusão que M é vazio? Porque eu estou querendo que esse x ele seja um número inteiro. E mais raiz de 2 ou menos raiz de 2 não são inteiros, certo? Não são números inteiros. Mas ainda eles são irracionais. Quando nós chegarmos para estudarmos com detalhes os conjuntos numéricos, nós vamos ver a definição exata desse tipo de número. Mas, tomando a base que nós temos do ensino fundamental, nós já conseguimos falar com certa certeza que esse número aqui não é inteiro. Então, M é vazio. Por exclusão, a gente sabe que N é unitário. Mas vamos ver por quê, né? N é unitário. Então, por que N é unitário? Porque eu quero saber quais são os valores de x tais que 2x menos 1 tem que dar
7. É uma equação do primeiro grau, que nós já temos uma certa afinidade na resolução. Basta que a gente faça operações contrárias tanto dos dois lados, e aí nós chegaremos que x igual a 4. Ou seja, o 4 é o único número onde, quando eu multiplico por 2 e diminuo 1, o resultado o resultado dá 7. Então, no caso, x ele é 4. Como 4 é o único número que satisfaz essa equação, a gente já subentende que n é unitário. A próxima questão, sendo A igual a os elementos 1 e 2, B conjunto com elementos 2 e 3, C 1, 3, 4 e D 1, 2, 3, 4, classificar em V ou F cada sentença abaixo. Então, usando as relações que nós vimos nas aulas anteriores para saber se um conjunto está ou não está contido ou até igual a outro. Lembrando que a ideia de contido é quando todos os elementos do primeiro conjunto também são elementos do segundo. Todos os elementos do primeiro têm que ser elementos também do segundo conjunto. Então vamos observar. Conjunto A aqui, elementos 1 e 2. Conjunto D, elementos 1, 2, 3 e 4. Então no conjunto D eu consigo ver os elementos, todos os elementos do conjunto A. Então aqui eu digo que é verdadeiro, né? Todos os elementos do conjunto A também são elementos do conjunto D. Então isso aqui é verdadeiro. Vamos ver a próxima. B está contido em D. Se B está contido em D, todos os elementos do conjunto B também devem ser elementos do conjunto D. E isso acontece porque 2 e 3 no conjunto B também estão no conjunto D. Todos eles, todos eles sem exceção. Então aqui também é verdade. A está contido em B, ou seja, todos os elementos de A também são elementos de B. Que a gente pode ver facilmente que isso não acontece. O 1, que é elemento de A, não é elemento de B. Apesar do 2 ser, o 1 não é. Então aqui eu vou dizer para vocês que essa afirmativa ela é falsa. Tá bom? C igual a D. Agora que é um conceito de igualdade. Para que dois conjuntos sejam iguais, o que foi que nós falamos? Falamos que o seguinte, que todos os elementos pertencentes a C devem ser também elementos de D e elementos de D também têm que ser elementos de C. Tem que ser tanto a ida quanto a volta. Então, C é igual a D, como a gente pode ver aqui, todos os elementos de C também são elementos de D. Mas todos os elementos de D também são elementos de C. A gente verifica aqui facilmente que o 2 ele não é elemento de C. O elemento 2 não pertence ao conjunto C. Então, essa igualdade aqui ela não existe. Portanto, ela é falsa também. O conjunto B está contido no conjunto C? Vamos ver. B, elementos 2, 3. C, 1, 3, 4. O 3, que está no conjunto B, também está no C. Porém, o 2 não está no conjunto C. Portanto, falso. Sempre a ideia de inclusão é partindo do primeiro em relação ao segundo, tá? Sempre do primeiro em relação ao segundo. O conjunto A não está contido no conjunto C. Então, para não estar contido, deve valer a negação da inclusão. Ou seja, os elementos, ao menos um, pelo menos um elemento de A, não pode ser elemento de C. Vamos ver, né? O 1... ele é elemento de C, e o 2, ele não é elemento de C. Para que o A seja contido em C, é necessário que o A tenha todos os elementos em C. Nesse caso, a gente consegue ver que o A não está contido em C. Então, essa afirmativa aqui de que A não está contido em C é, de fato, verdadeira. De fato, o A não está contido no conjunto C. Para encerrar, construir diagramas que representem os conjuntos não vazios A, B, C, D, de forma que D esteja contido em C, que esteja contido em B, que esteja contido em A. Então, construir esses 4 diagramas de forma que essa ligação aqui de inclusão seja satisfeita. Então, o que a gente tem que fazer?
A gente faz o diagrama aqui do conjunto D, né? Botar aqui dentro, conjunto D. Ó, eu coloquei a letra aqui dentro, mas não é o elemento D, é o conjunto D, tá bom? A diferença de elemento para conjunto é que a gente está colocando letra maiúscula, né? Se fosse minúscula, a gente entenderia como sendo elemento, mas como é uma letra maiúscula, eu entendo como conjunto. Então, o D estar dentro de C significa que isso aqui acontece, ó. Tudo bem? O D está contido no conjunto C, onde o C deve estar contido, então um diagramazinho aqui maior, no B. C está contido no conjunto B. E para finalizar, o A, certo? É o conjunto que tem todos os outros dentro dele. O A contém todos esses conjuntos aqui citados anteriormente. Então, D está contido em C, C está contido em B, D está contido em C, C está contido em B e B está contido em A. É uma das maneiras da gente representar essa cadeia, né, essa série de inclusões. Beleza? Só para a gente fixar bem as ideias, caso você tenha alguma dúvida, vou deixar o contato aí nos relacionados, na descrição, um e-mail, manda uma foto que eventualmente a gente consegue resolver questões que vocês podem mandar, tá bom? Questões de dúvida, tá? Se você tiver dúvida, você manda e a gente resolve. Tudo bem? Então, beleza? E segue o baile.